Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 7 de Atos. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse, ele aqui está se referindo a Estevão: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois, seu pai faleceu. Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Estevão, quem quer conhecer melhor a história da vida de Estevão, está no livro Paulo e Estevão. É um livro dessa grossurinha assim, mas vai contando contam o início, a vida de Estevão, depois a vida de Paulo, já tendo se convertido ao cristianismo. É um livro maravilhoso que vocês vão poder conhecer muito mais do que essa dupla fez. Porque Estevão, depois de morto, seu espírito se tornou o protetor de Paulo. E no livro Babili tem a história de Ciro II. E Ciro II é a encarnação anterior de Paulo. E eu agora não consigo lembrar o nome do líder hebreu que estava na Babilônia. Esse é Estevão. Então, essa amizade, entre aspas, dos dois já vem de longe. Eles já se conheciam, e naquele momento em que os espíritos das trevas tentavam dominar Jerusalém, muitas coisas aconteceram. Então aqui ele vai estar narrando os fatos do povo hebreu, contando a história do povo hebreu, e com isso a gente vai vendo o cabedal de conhecimento dele, tanto que ele conhecia. E interessante que na narrativa do capítulo 6 termina com ele se transfigurando, com o seu rosto parecendo ser um anjo. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Ali estavam aqueles que estavam ouvindo, filhos dos seus antepassados, lógico, e ele mostrando para eles que eles tinham herdado, ou melhor, tinham ganho toda aquela região onde viviam os hebreus, onde hoje é Israel. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso, sairão e me servirão neste lugar. Eu deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou no 8º dia. Isaque a Jacó, e a Jacó as 12 patriarcas. Até aquele momento, o patriarca não tinha filho. A partir do momento que ele faz esse pacto com Deus, ele começa a ter os filhos e circuncidá-los. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Ele livrou de todas as suas tribulações, ele deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. José, ele tinha reencarnado com a missão de livrar o povo hebreu e egípcio da fome, da seca. Então, quando ele é levado para Israel, vendido e é levado para o Egito como escravo, ele chega lá com a sua inteligência, ele começa a conquistar espaço, começa a mostrar para aquelas pessoas lá para os egípcios que ele tinha conhecimentos que transcendiam o conhecimento dos egípcios daquela época.
E como ele tinha um professor caldeu, eu não me lembro o nome dele agora, Shebna. Então Shebna ensina uma série de meios de interpretar os sonhos e de ter também alguns domínios sobre os elementais. Ele exercitava sua mente para dominar certos fenômenos que lhe dava poderes sobre as outras pessoas. Lógico, ele havia reencarnado com essa missão. E a partir dali, então, ele assume, vai passo a passo assumindo a governança do Egito, constrói os canais de irrigação, constrói uma série de benfeitorias que garante o Egito produzir mesmo na seca. E com isso, ele enche os silos de trigo, podendo alimentar o Egito e também a Israel e outros povos vizinhos. Mas tem uns detalhes no meio do caminho. Para conhecer mais sobre José do Egito, tem um livro que chama O Chanceler de Ferro. E aí, nesse livro, vai estar contando várias passagens em praticamente todos os detalhes da vida de José, do ponto de vista de um egípcio, que é o Rochester. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E a segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem foi manifesta a Faraó. A partir daquele momento que eles o reconhecem, eles mostram para Faraó que eles eram amigos dele, que ele poderia ajudá-los, que não teria problema. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Então toda a geração ficou morando no Egito, faleceu lá no Egito, e foram transportadas para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Então, eles vão para o Vale do Siquém, onde são sepultados, são transportados seus restos mortais para lá. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Desprezou José. Este, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Essa parte também vocês vão encontrar no livro O Faraó Menefitá, onde, pela visão de um egípcio, que é o Faraó Menefitá, Rochester, ele conta quem era Moisés, toda a trama para que Moisés fosse salvo, porque na realidade tinha uma profecia que quem nascesse naquele período iria destruir o Egito. E lógico que Ramsés mandou matar todas as crianças que nascem naquele período. Mas a filha dele, Termutes, tem um filho, esconde esse filho, bota ali na cestinha de vine e é encontrado pelos parentes do pai dele, que ele era filho da Termutes com um hebreu chamado Itamar. Está lá no livro Faraó Menefitá. Então, olhem lá a história. E, então, ela chega para o pai dela, fala que a criança foi achada no rio, mas ele sabendo a verdade, ele ficou com pena da filha e criou aquele filho. E a própria Termutes, depois, no final do livro Faraó Menefitá, ela dá um depoimento dizendo o que ela pensa a respeito disso. Bom, ele foi criado, então, com o faraó. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Era um grande conhecedor das técnicas egípcias de magnetização, conhecia, porque os faraós egípcios criavam os filhos para serem, no mínimo, sacerdotes. E todos os príncipes ali eram sacerdotes, porque os sacerdotes aprendiam medicina, astrologia,
sobre agricultura e uma série de conhecimentos que nós ainda não conhecemos nada. Os egípcios eram muito avançados em várias tecnologias da sua época. Então, essa interpretação que Rochester traz para nós é uma informação que não diminui Moisés. Pelo contrário, mostra que ele foi um grande missionário, um grande legislador, conseguiu estruturar o povo hebreu e preparar o terreno para que o Cristo viesse. Entre eles. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Esse Xenefrés, ele detestava Moisés e também aos hebreus. E ele tomava uma série de ações, e aí Moisés, logicamente, naquele ato de fúria, eliminou Xenefrés e atraiu a fúria dos egípcios contra ele. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E, no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? E ali vem o preconceito. Ele não era hebreu puro, ele era mestiço com uma egípcia, então tinha caracteres diferentes. Mas vivia na corte, tinha todo o glamour de ser príncipe, de frequentar a casa do faraó, e isso trazia algum despeito para alguns. Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? Olha a afronta. Ação de espíritos, certamente, intuindo aqueles homens a tomarem uma atitude contra aqueles que vos seriam os benfeitor. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Aí, Rochester faz um comentário bem diferente sobre isso aqui. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte de Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo... Ele está nessa região do Monte Sinai, nas suas meditações, nas suas orações, certamente, e ver esse anjo aparecer como uma chama de fogo e trazer para ele as informações que ele precisava. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo têmulo, não ousava olhar. Segundo Rochester, quem falava com Moisés era o Cristo, Jesus. Mas Jesus não existia. Antes deste mundo ser, eu sou. Não é assim que Jesus disse? Pois então. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estais é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. Então ali, ele recebe a missão de voltar para o Egito, ouvido por esse anjo que, segundo Rochester, é o próprio Cristo que falava com ele. E este Moisés, ao qual o havia renegado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Então só aqui já dá 120 anos de vida para Moisés. E ele realmente fez muitos prodígios. No livro Faraó Menefitá mostra que ele e o Pinehas, que o ajudava, faziam provocavam muitos fenômenos de efeitos físicos.
como fazer o cajado transformar em cobra, depois a cobra voltar a ser o cajado. Tudo pela mediunidade de efeitos físicos. É muito bonito o livro. E assim como ele faz várias evocações para aquelas pragas do Egito, até culminar com uma atitude que aí não foi fenômeno, foi uma atitude que ele tomou, que foi alertado pelo Cristo para não fazer, e fez, e pagou um preço alto por isso. Mas ele tirou o povo hebreu do Egito. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, ao qual recebeu a palavra de vida para nos dar. Então Moisés foi instruindo aos patriarcas hebreus de quase 1000 anos antes. Esses patriarcas hebreus foram instruídos, trabalharam, ficaram vários anos caminhando pelo deserto, vagando, até que voltassem novamente a Canaã, chegassem novamente à terra de Canaã, onde estabeleceram onde hoje é Israel. E eles conseguiram chegar até Canaã, conduzidos por Josué, ao qual nossos pais, como quiseram obedecer, antes o rejeitaram e, em seu coração, se tornaram ao Egito. E dizendo a Arão: Faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, na hora que eles, num determinado momento, que eles estão lá no acampamento, lá no deserto, Moisés sai para ir no Sinai orar, e eles elegem Arão para os conduzir, e Arão toma uma série de ações que contraria todos os ensinamentos de Moisés. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Aí, a criação de um ídolo, tal qual os egípcios tinham muitos ídolos, criaram ali aquele bezerro para o adorarem e oferecerem sacrifício a ele. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomaste o tabernáculo de Maloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportava-os-ei, pois, para além da Babilônia. E então, ali Deus oferece para eles mais um castigo por eles terem deixado de adorar a Deus e adorarem a um ídolo. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué. Quando entraram na posse das nações que Deus lhes lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. Então eles tinham que fazer o tabernáculo para Deus, o Deus de Jacó, o Deus dos pais, dos patriarcas deles. E Salomão, que edificou casa, criou o templo, maravilhoso templo de Jerusalém para aquela época, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrato de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Onde está a casa de Deus? Nos templos? Não. Deus habita os céus. Deus habita a imensidão do universo. O templo é um local onde nós vamos procurar ir para congregar as nossas energias de amor, congregar as nossas energias de paz, as nossas energias de fraternidade. É necessário, pois,
começarmos a trabalhar intimamente o nosso coração para nos fazermos melhores, para nos fazermos mais aptos a seguir os caminhos que nos conduzem ao Pai. E, portanto, quando Jesus mostrava para eles que era importante adorar a Deus, independente do lugar que você tivesse, eles ficavam incomodados. Porque, lógico, tendo um templo tão suntuoso, tão bonito, tão chique para aquela época, e depois Jesus chega e fala, não, é importante adorar a Deus no íntimo da alma. Em qualquer lugar que você estiver, poderá adorar a Deus. Incomodava as pessoas. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. E ali ele mostra para todos aqueles sacerdotes, fariseus e saduceus que uma realidade que eles não gostavam muito de saber, que eles não gostavam muito de ver, porque eles tinham a consciência culpada, e têm até hoje, de terem matado Cristo. Mas ai daquele que os dissessem. Mas como já dissemos anteriormente em outros estudos, todos que estavam ali presentes junto ao Cristo só reencarnam em missão de amor, em missão de paz, em missão de levar o Evangelho nos corações humanos. Vós que recebeste a lei da ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse. Então, ele já estava transfigurado, resplandecente diante deles, eleva os olhos aos céus e vê então Jesus à direita de Deus. Jesus no trono de glória. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Se Deus é uma energia sublime que envolve todo o universo, quem estava ao lado de Jesus? Para que Estevão dissesse que tinha visto Deus, certamente, um dos espíritos superiores a Jesus que gerenciam talvez o sistema solar inteiro. Talvez. Porque é importante nós entendermos que Jesus governa o planeta Terra. E tem o Cristo que governa todo o sistema solar. Então, assim entendemos. Se Josué estava vendo Jesus à direita do Deus, ele estava vendo Jesus à direita do Cristo planetário. E Josué era um espírito extremamente evoluído. Era não, é. Mas eles gritaram com grande voz, tampam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E ali começa o problema da vida de Saulo. E apedrejavam Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu. A grandeza de alma de Estevão, sendo apedrejado até a morte, ainda entrega o seu espírito a Jesus e pede a Jesus que não impute esse pecado a eles, ou seja, mais esse pecado àqueles que estavam ali. Que se ele profere uma maldição, as coisas ficariam muito mais difíceis para os hebreus. Mas ele proferiu uma bênção. Assim como todos nós, diante das situações difíceis e adversas, devemos procurar
emitir uma bênção. Oferecer ao Senhor as bênçãos do amor, as bênçãos da paz. Porque o Senhor a todos ama e compreende todas as nossas fraquezas e compreende todas as nossas dificuldades. E o Senhor, mesmo diante das situações mais adversas, coloca a sua mão sobre cada um dos seus filhos amados e nos conduzem ao regaço do Pai. Todos nós temos a oportunidade de crescermos para Deus. Todos nós temos o dever de nos aprimorarmos e de seguirmos o caminho que conduz ao Pai. E somente agindo de forma a nos aperfeiçoar, a nos aprimorar com os ensinamentos do Evangelho, é que vamos nos tornar melhores e mais dignos de podermos estar em instâncias superiores. Haja como o varão que chega diante do Senhor sem ter do que se envergonhar. Haja para o bem, haja para o amor, haja para a fraternidade. Logicamente que erramos, logicamente que cometemos falhas, mas saibamos pedir perdão a Deus e saibamos lutar para edificar o amor em nós, para nos corrigir, para nos aprimorar, e aí estaremos cada vez mais nos aproximando do Senhor. Que as bênçãos do Senhor nos envolvam, nos fortaleça a alma e nos conduza ao regaço do Pai. Nos conduza a estarmos em condições melhores no plano espiritual do que as que tivemos antes. Permita, ó Deus, que saiamos daqui melhor do que viemos e que tenhamos condições de planejar uma encarnação futura em bases seguras do amor, da paz e da fraternidade. Senhor, ilumine-nos, abençoa-nos, fortaleça-nos. Dai-nos a tua paz, dai-nos o teu amor, dai-nos a tua misericórdia. Senhor, despertai aqueles que estão nas trevas da ignorância, do ódio e da revolta para Deus. Despertai, Senhor, para Deus, todos aqueles que ainda se revoltam contra os teus desígnios, que ainda não sabem seguir os teus caminhos e os teus ensinamentos. Despertai, Jesus, para as bênçãos do amor e da misericórdia. Lançai, Senhor, a chama do teu amor, a chama da tua luz, sobre esses corações que ainda odeiam, que ainda não respeitam, que ainda não têm sentimento. Para que eles despertem para Deus, despertem para o amor incondicional, despertem para o respeito incondicional uns pelos outros. E assim, Senhor, sob as vossas bênçãos de luz, que o mundo possa ser conduzido à paz, à harmonia e à compreensão plena de que o teu reino virá em cada coração que habita a terra. Que o teu reino virá em cada um dos que estiverem em condições de estar sobre a terra, amando, perdoando e auxiliando sempre, trabalhando com a caridade, trabalhando com a sinceridade, trabalhando com o amor incondicional. Abençoe-nos, Jesus. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.